Bom dia, primeiramente. Meu nome é Erika Porto. Título do meu trabalho é Associação, Viabilidade e Efeitos de Mindfulness e Compaixão no Comportamento Alimentar de Pacientes com Ganho de Peso Recorrente pós-cirurgia bariátrica e metabólica. Meu orientador foi o professor Dr. Marcelo Demarzo e meu co-orientador, professor Dr. Luiz Gustavo de Quadros. Então, eu gostaria de começar a minha fala falando sobre a obesidade, que é um processo de doença crônica e recidivante, complexo, multifatorial e multideterminado, com alta taxa de prevalência no Brasil, com projeção de piora do quadro para 2030, e também uma estimativa mundial de obesidade, de prevalência de obesidade de 1,53 bilhão de adultos até 2035. Tem como consequência custos anuais globais da ordem de 900 bilhões de dólares e uma taxa de mortalidade de 5 milhões, medida no ano de 2019, num grande estudo populacional. Portanto, a obesidade pode e deve ser considerada uma questão de saúde pública. Com relação à prevenção e tratamento, a Organização Mundial da Saúde declarou que nenhum país está imune à obesidade e recomendou ações que aconteçam de forma macroeconômica, como ações direcionadas por governo, sociedade civil, comunidade científica, indústrias e etc., e também ações em nível individual, por meio de intervenções no estilo de vida, como intervenções ambientais, dietéticas com atividade física, cognitivas e comportamentais, farmacológicas, endoscópicas e cirúrgicas. Então, nesse gráfico aqui à direita, essas duas curvas verdes são as curvas de resultado de perda de peso nos tratamentos de mudança de estilo de vida. Essas curvas de linha laranja são os resultados de perda de peso com intervenções farmacológicas, e essas curvinhas azuis são resultados de perda de peso com intervenções cirúrgicas, mostrando assim que a cirurgia bariátrica e metabólica é um tratamento eficaz, duradouro e seguro da obesidade grave e das suas comorbidades. Esse termo é um termo coletivo para tratamento cirúrgico da obesidade, que engloba essas 4 principais técnicas: a banda gástrica ajustável, o bypass gástrico, a gastrectomia vertical e a biliopancreática com duodenal switch. Essas técnicas têm menor risco de mortalidade por todas as causas, acontecem em torno de 500 mil cirurgias por ano no mundo, e as cirurgias mais realizadas mundialmente falando são a sleeve, como cirurgia primária, e a bypass, como cirurgia revisional. O Brasil é o segundo país no ranking de realização de cirurgias bariátricas e metabólicas, sendo a cirurgia de bypass gástrica a nossa principal cirurgia realizada de forma primária. Contudo, embora a cirurgia bariátrica continue sendo uma ferramenta eficaz para uma perda de peso significativa e duradoura, ela não oferece uma cura permanente. E alguns autores descrevem a jornada de peso do paciente que se submete à cirurgia metabólica em 4 etapas: antes da cirurgia, o período de lua de mel, o período de estabilização e o período onde o trabalho começa. E se o paciente não tiver adquirido habilidades socioemocionais, afetivas e de regulação, ele talvez tenha dificuldade de manter esse peso perdido, afetando negativamente a sua qualidade de vida e a saúde emocional dos indivíduos com o ganho de peso recorrente. Em nível acadêmico, a gente tem um grande desafio acadêmico e científico, nós temos um grande desafio que é ainda a padronização da definição desse termo, ganho de peso, e a sua classificação, o seu ponto de corte, de a partir de qual momento a gente poderia efetivamente determinar um ganho de peso. Nós resolvemos adotar nesse estudo a definição da Sociedade Internacional, da Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade, que é ganho de peso recorrente, traduzido, né, de weight gain. Bom, passou aqui agora. E
A gente tem também, estudando essa questão dos aspectos biológicos, o estudo, né, e determinação de diversos fatores de risco para este ganho de peso recorrente, como características anatômicas, pós-cirúrgicas, hormonais, metabólicas, dietéticas, psiquiátricas, características de tempo de cirurgia e de inatividade. E agora, pensando nesse ganho de peso recorrente, sobre a ótica e perspectiva do paciente, diversos temas surgem nos artigos científicos publicados, como a dificuldade de responsabilização por o processo de ganho de peso, né, encontrando muitos relatos de pacientes que transferem a responsabilidade do seu ganho de peso para a equipe ou para a cirurgia, com os tipos eu não sabia que aconteceria ou com a cirurgia falhou. Mas também existem aqueles pacientes que assumem a responsabilidade pelo seu ganho de peso, porém de uma forma disfuncional, com culpa e autocrítica. Isso pode gerar sensações de fracasso pessoal, com sentimentos de desesperança, desânimo, vergonha e frustração. Os pacientes acabam percebendo-se como fracos e preguiçosos. Isso pode contribuir para o desenvolvimento de uma baixa autoestima, que leva ao medo do julgamento da equipe cirúrgica, dificultando a procura por ajuda profissional ou também por apoio social, levando a um maior isolamento social. Foi relatado também a existência de desregulação emocional, sendo descrito a dificuldade de lidar com emoções intensas ou também com os estressores da vida cotidiana, que acabam trazendo à tona os comportamentos alimentares disfuncionais. E esses comportamentos alimentares disfuncionais reforçam esse ciclo de ganho de peso recorrente. Pensando nesses comportamentos alimentares, que são um dos fatores etiológicos de risco para o ganho de peso recorrente, nós vamos destacar o transtorno da compulsão alimentar, o belisco contínuo, compulsivo e repetitivo, a alimentação emocional Érica, e a restrição cognitiva. Érica, Pois não? a sua apresentação parou de ser compartilhada e sua câmera fechou. Nossa! Você pode me orientar agora como é que eu... Volte lá, dê um ESC aí, volte lá na... Deixa eu tentar entender o que foi que aconteceu. Veja se foi. Voltou a câmera? A câmera voltou. Agora precisa compartilhar a apresentação de novo. Que estranho. Deixa eu ver, não. Tenta passar aí o slide, vamos ver se é a sua. Isso, tá ok. Agora ocultar. Abre o Canvas de novo. Obrigada. Perfeito. Qualquer coisa a gente te avisa. Vocês tinham visto esse slide? Acho que não. Esse sim. Esse sim. Você estava falando... Do comportamento alimentar, né? Mais pra frente, foi. Mas a gente... Assim, eu acho que esse foi o último slide que apareceu. Esse aqui? Tá. Não. Tá bom. Muito obrigada, perdão. E me avisem se isso acontecer de novo, viu? Por favor. Obrigada. Bom, então, os comportamentos alimentares desordenados, né, mais prevalentes nessa população são o transtorno da compulsão alimentar, apesar de uma manga e uma bolsa gástrica bem reduzida, o belisco contínuo, compulsivo e do tipo repetitivo, a alimentação emocional e a restrição cognitiva. Sendo que a perda de controle alimentar já foi identificada como um fator, um comportamento alimentar transdiagnóstico em vários outros comportamentos alimentares. E esse comportamento alimentar desordenado, ele pode ser desencadeado por limitações no desenvolvimento de habilidades, né? Habilidades de consciência interoceptiva e conexão corporal, como reconhecimento de sinais internos de fome e de saciedade, e também habilidades socioafetivas, como reconhecimento de gatilhos, ressignificação de crenças, resposta adaptativa aos estímulos, regulação emocional, autocuidado e autocompaixão. Isso
gera em nós uma oportunidade para reflexão e o delineamento, né, essa necessidade de delineamento de estratégias e ações no campo da saúde, que possam promover soluções dos problemas complexos em que se vive, que possam auxiliar esses pacientes pós-cirurgia bariátrica e metabólica a compreenderem que esta cirurgia é apenas uma contribuição em um processo complexo que tem passado, presente e futuro em suas vidas, e também desenvolver autonomia e protagonismo nos sujeitos. Isso são atitudes que são levadas em consideração pelo movimento de promoção da saúde, que visa, entre tantas outras ações, a capacitação de todas as pessoas para realizarem completamente seu potencial de saúde. E assim, nesse contexto, se inserem as intervenções baseadas em mindfulness e em compaixão, que têm como princípio autonomia e empoderamento e que mobilizam os aspectos psicossociais, podendo trazer melhoria dos comportamentos alimentares, do estilo de vida e dos sintomas psicológicos, por meio do cultivo do momento presente de forma intencional e sem julgamentos, e o cultivo dos próprios sentimentos de sofrimento, com uma sensação de calor, conexão e preocupação. Então, os objetivos desse estudo foram comparar as características comportamentais entre pacientes com e sem ganho de peso recorrente pós-cirurgia bariátrica e metabólica de uma clínica privada de tratamento da obesidade para elaborar um modelo preditivo de ganho de peso recorrente. E também realizar um ensaio clínico randomizado para comparar a eficácia e viabilidade de programas baseados em mindfulness e autocompaixão versus tratamento usual, no comportamento alimentar de pacientes com ganho de peso recorrente dessa mesma clínica. Antes de dar continuidade ao trabalho, eu gostaria de anunciar a publicação do nosso primeiro artigo científico, o artigo do protocolo do estudo, que foi publicado agora dia 9 de agosto de 2024. Então, vamos ao estudo 1. Como eu falei, ele é um estudo transversal realizado com pacientes com e sem ganho de peso recorrente pós-cirurgia bariátrica e metabólica. Foram elegíveis para esse estudo adultos com maiores de 18 anos que assinaram o TCLE. O critério de ganho de peso recorrente adotado foi o mesmo adotado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que é um ganho de 20% do peso máximo perdido pós-cirurgia. As medidas quantitativas avaliadas nesse estudo foram questões sociodemográficas e outras, como o tipo de cirurgia, evolução do peso e hábitos de vida. O comportamento alimentar foi avaliado por meio de 3 escalas. Foi avaliada também a distorção de insatisfação corporal por meio das escalas brasileiras de silhuetas para adultos. E também foram avaliados sintomas de ansiedade e depressão, nível de qualidade de vida, nível de mindfulness, de autocompaixão e o apego adulto em relacionamentos amorosos. A coleta de dados aconteceu totalmente de forma online e o recrutamento aconteceu por meio das redes sociais e dos profissionais da clínica. A coleta desses dados deu-se no período de julho a dezembro de 2020. E foi calculado um tamanho de amostra de 263 participantes. As análises descritivas ocorreram por meio de comparação simples de médias e a realização de análise fatorial confirmatória, seguida por modelagem por equações estruturais para identificação do modelo preditivo. Resultados. Foram encontrados nesse estudo 307 participantes, que então foi adequado para o tamanho de amostra calculado, com idade média de 43,5 anos, predominantemente do gênero feminino e de nível de escolaridade superior, com situação familiar com cônjuge. O tipo mais prevalente de cirurgia foi a cirurgia do bypass gástrico. O percentual total de perda de peso foi de 38,20% e o percentual de perda de excesso de peso foi em torno de 100%. A prevalência de ganho de peso recorrente ficou na casa de 60,59%. O ganho de peso recorrente foi associado com o tipo de cirurgia, sleeve, com maior tempo de cirurgia, com menor apoio social dos amigos,
com piora no consumo de álcool, com seguir pouco ou nada as recomendações nutricionais, não estar em acompanhamento com o nutricionista e a autopercepção de que o peso estava aumentando nos últimos 6 meses. Além disso, esse ganho de peso foi associado com menor qualidade de vida, menor nível de mindfulness e compaixão, maiores sintomas de ansiedade e depressão, maior prevalência de alimentação emocional, alimentação descontrolada, compulsão alimentar, belisco repetitivo e compulsivo e menor restrição cognitiva. Diante de todos esses achados, nós construímos um modelo de mediação moderada, no qual o nosso desfecho foi o ganho de peso recorrente e os preditores foram nível de mindfulness, autocompaixão e qualidade de vida. Os moderadores foram o comportamento alimentar desordenado, compulsão alimentar, alimentação emocional, alimentação descontrolada, restrição cognitiva, belisco compulsivo e repetitivo. E nós propusemos que todo esse processo seria moderado por níveis de ansiedade e depressão. Então percebam que esse é um modelo complexo, com várias variáveis preditoras, moderadoras e mediadoras. Então, para que, estatisticamente falando, isso seja viável, é necessário primeiro fazer uma análise fatorial confirmatória para verificar se todos esses comportamentos alimentares podem se tornar uma variável latente, que aí sim entra no modelo. Da mesma forma com ansiedade, depressão, mindfulness, autocompaixão e qualidade de vida. Então, esse foi o modelo final ajustado, com os índices de ajustes do modelo muito adequados e de resíduo também muito adequado, que foi o RMCIA. E nós encontramos, então, o modelo final. Aqui vocês vão encontrar o ganho de peso, que foi um resultado binário, sim ou não. A variável exposição latente derivada de mindfulness, autocompaixão e qualidade de vida. A variável mediadora latente de segunda ordem, derivada de todos esses comportamentos alimentares, no qual primeiro precisamos fazer uma de primeira ordem com esses 4 comportamentos, depois uma de primeira ordem com esses 2, para então fazer outra análise fatorial e criar o mediador latente de segunda ordem. E, por fim, a criação de uma covariável latente, ansiedade e depressão. Então, o modelo estando explicado, a gente observou que não houve uma associação direta entre a exposição latente e o ganho de peso recorrente. Houve, sim, uma associação direta negativa entre a exposição e os seus mediadores e entre o mediador e o resultado de ganho de peso. E também houve uma associação entre a covariável latente, ansiedade e depressão e a exposição, e também entre as mediações, a variável mediadora. Notando-se, portanto, que a gente não teve uma moderação dessa variável latente, ansiedade e depressão, e sim uma covariável, que significa uma associação, uma influência, significando que a ansiedade e depressão influenciam a exposição latente e o mediador. Portanto, o nosso modelo final minimamente desenhado ficou com essa característica. Como discussão, este foi o primeiro estudo que revelou a associação indireta entre menores níveis de mindfulness, autocompaixão e qualidade de vida, com reganho de peso recorrente, mediada por comportamentos alimentares desordenados e influenciada por sintomas de ansiedade e depressão. Nós percebemos primeiro uma efetividade da cirurgia bariátrica na redução do peso, pelo relato dos pacientes, né, revelando uma perda total de 38,20% de peso e praticamente 100% de perda do excesso de peso. O ganho de peso recorrente aconteceu de forma compatível com outros estudos, sendo muito relacionado com o maior tempo de cirurgia. Aqui no Brasil nós temos o estudo de Reis e colaboradores que encontraram também uma grande associação com 6 a 10 anos de cirurgia.
E a prevalência de ganho de peso recorrente, segundo os critérios adotados por esse estudo, foi similar à de King e colaboradores, numa coorte expressiva de 1.406 alunos adultos, que encontrou 67,3% de prevalência de reganho com esse mesmo critério. E eles discutiram que esse critério, baseado no peso máximo perdido, foi o critério que teve melhor associação com o retorno de resultados clínicos negativos. Gostaríamos de destacar também a importância da equipe, do suporte da equipe multidisciplinar, que pode atuar como elemento-chave na terapêutica alimentar, nos problemas comportamentais e na inatividade física, e que o apoio social está associado à alimentação saudável, maior resistência a sinais de alimentação excessiva, controle cognitivo e atividade física. Nosso estudo não encontrou associação entre os estilos de apego e o ganho de peso recorrente. Douglas e colaboradores, em 2020, numa revisão de literatura, também não encontraram associação entre estilos de apego e ganho de peso recorrente, e sugeriram uma associação desses estilos de apego com comportamentos alimentares disfuncionais. Esse estudo possui algumas fortalezas, como a integração de todos esses elementos. Na literatura científica, nós encontramos muitos estudos relacionando mindfulness a comportamentos alimentares desordenados, autocompaixão a comportamentos alimentares desordenados, qualidade de vida a comportamentos alimentares desordenados, mas nenhum deles associando todos esses elementos e também não os relacionando com ganho de peso recorrente. Então, essa elaboração desse modelo de associação com os níveis de mindfulness, autocompaixão, qualidade de vida e 6 tipos de comportamento alimentar foi uma fortaleza desse estudo e encontrou também que a ansiedade e depressão foram covariáveis que influenciaram esse processo. Destacamos como fortaleza também a análise confirmatória, né, que aconteceu na variável comportamento alimentar, mostrando uma interação satisfatória entre compulsão alimentar, restrição emocional, alimentação descontrolada, restrição cognitiva e os beliscos, revelando mais uma vez a complexidade que é o comportamento alimentar desses participantes, desses pacientes pós-cirurgia bariátrica. Esse estudo também tem limitações, como a sua natureza transversal, uma população de apenas uma clínica privada, pouca representatividade do gênero masculino, a utilização de questionários de autorrelato e a utilização também de apenas 2 escalas validadas para essa população. Tem-se, portanto, como conclusão que a recorrência do ganho de peso após a cirurgia bariátrica é um tema importante, que precisa continuar sendo explorado e estudado, pois afeta negativamente a qualidade de vida e saúde emocional dos indivíduos, reduz a probabilidade de sucesso do tratamento cirúrgico e impõe uma carga adicional ao sistema de saúde, pelo retorno das comorbidades. Os achados dessa pesquisa deixam pistas de que mindfulness e autocompaixão têm potencial mecanismo de redução de comportamentos alimentares desordenados, possibilitando uma redução no ganho de peso, ou possibilitando uma redução indireta no ganho de peso pós-cirurgia bariátrica e metabólica. Recomenda-se, portanto, a realização de ensaios clínicos randomizados com intervenções baseadas em mindfulness e autocompaixão para a validação desses achados. E assim chegamos no estudo 2, que foi um ensaio clínico randomizado realizado com pacientes, apenas com pacientes já com ganho de peso recorrente pós-cirurgia bariátrica dessa mesma clínica privada. Contudo, como critério de classificação do ganho de peso, nós utilizamos o critério mais abrangente que há na literatura, que é qualquer ganho de peso a partir do peso mínimo alcançado depois da cirurgia. E o objetivo disso foi para explorar realmente, devido à natureza exploratória desse estudo e à ausência de estudos prévios sobre a temática. Como critérios de exclusão, nós tivemos pacientes que utilizavam medicamentos para emagrecimento, gestantes, ou que tinham pretensão de engravidar nos próximos 8 meses, pacientes com estado agudo de depressão ou com sintomas graves de depressão, esquizofrenia, transtornos psicóticos, uso abusivo de substâncias, praticantes de mindfulness, compaixão e yoga. Então, o recrutamento e monitoramento aconteceu toda de forma online, novamente, e os participantes foram recrutados pelas redes sociais da clínica e pelo WhatsApp.
E como fluxograma desse ensaio clínico randomizado, temos que os participantes foram divididos aleatoriamente, foram randomizados em 3 grupos. Todos eles receberam o tratamento usual e 2 deles, um recebeu uma intervenção baseada em mindfulness, o programa MBHP, e o outro grupo recebeu uma intervenção baseada em compaixão, o programa ABCT. As medidas de avaliação aconteceram em 3 momentos. Antes da intervenção, imediatamente após a intervenção, ou seja, 8 semanas após o início do estudo, e depois com um follow-up de 6 meses. O tamanho da amostra calculado para esse estudo foi de 111 participantes, mas supondo-se que teríamos uma perda de segmento de 30%, esse número foi aumentado para 159 participantes, aproximadamente 53 por grupo. Intervenções. O tratamento usual dessa clínica eram encontros presenciais mensais com a equipe multidisciplinar. Como o nosso estudo aconteceu no período de lockdown da pandemia, os encontros foram suspensos e a equipe de pesquisa realizou, então, o desenvolvimento, né, de 2 encontros mensais para serem entregues no formato online síncrono, baseados no instrutivo do Ministério da Saúde de metodologias de trabalhos em grupos sobre alimentação e nutrição na atenção básica. Portanto, foram oferecidas aos participantes durante o período do estudo 2 sessões mensais de 2 horas online síncronas. Os tratamentos baseados em mindfulness e autocompaixão foram Mindfulness Based Health Promotion, idealizado pelo professor Marcelo Demarzo no Centro Mente Aberta, Unifesp Brasil, inspirado nos princípios da promoção da saúde e de outros programas baseados em mindfulness, como o MBSR, Breathworks, o MBCT e o MBRP. Os objetivos principais desse programa são o desenvolvimento da autonomia e da autoeficácia em saúde por meio da conscientização da prática regular de mindfulness. Já o grupo baseado em compaixão foi o Attachment Based Compassion Therapy, idealizado pelo professor Javier Garcia na Universidade de Zaragoza, na Espanha. Esse protocolo foi baseado nos 3 circuitos cerebrais de Paul Gilbert, na tradição budista, nas terapias de ACT e DBT e nos estilos de apego. Apesar de ser apoiado na tradição budista, todas as intervenções são laicas. E o objetivo desse programa é identificar e modificar o estilo de apego, se o participante tiver um apego inseguro, transformando-o num apego seguro, a fim de reduzir a autocrítica e raiva dos indivíduos para consigo e com os outros e promover maior autocompaixão. As 2 intervenções têm duração, né, de 8 sessões semanais, com 2 horas de duração, online e síncronas, e também tem uma estrutura semelhante, com a realização de práticas formais, partilhas, psicoeducação e atividades para serem realizadas em casa entre as sessões. A coleta de dados desse estudo 2 foi mista, baseada em medidas quantitativas e qualitativas. As escalas quantitativas utilizadas foram as mesmas do estudo 1, com exceção da escala que media o apego seguro, pois ela não apresentou associação com ganho de peso recorrente. E também foram analisadas as quantidades de prática de mindfulness, quanto à prática regular, frequência, duração e principais dificuldades, a presença de efeitos adversos e comentários sobre o programa. As medidas qualitativas foram realizadas por meio de entrevistas narrativas online, com duração média de 30 minutos, com 2 perguntas disparadoras. Conte-me a história do seu peso e o que mudou no cuidado de si, em relação com a comida, em relação com o seu corpo. E também teve a oportunidade, né, de ter comentários sobre o programa. Metodologia. Ainda na metodologia, né? O desfecho primário desse estudo foi a melhoria no comportamento alimentar, medida pelas 3 escalas descritas. Os desfechos secundários foram melhoria na qualidade de vida, aumento da satisfação da imagem corporal, redução da distorção da imagem corporal, melhor gestão do peso, sendo definida aqui como ou manutenção ou redução do peso, e melhoria na atividade física. As variáveis explicativas foram nível de mindfulness, autocompaixão,
sintomas de ansiedade e prática regular de mindfulness e compaixão. As análises estatísticas foram realizadas primeiro com teste simples de comparação de médias. As escalas foram avaliadas em termos de consistência pelo cálculo do coeficiente de alfa de Cronbach. E foram realizados 2 tipos de análise: as análises intenção por tratar e por protocolo. Nas análises de intenção por tratar, o critério, né, para inclusão dos participantes nessa análise foi a participação de pelo menos uma sessão dos encontros. E os dados faltantes foram tratados por meio de imputação múltipla de dados via MC-IMC e foram controlados por idade, gênero e IMC. Já as análises por protocolo, elas tiveram como critério para a inclusão dos participantes a assiduidade, né? Então, sendo considerado assíduo o participante que participou de pelo menos 4 sessões de mindfulness ou de compaixão. E também questionários completos, ou seja, cada participante teria que ter todas as escalas de todos os questionários, no momento T1, no momento T2 e no momento T0. E para a análise do efeito das intervenções nos desfechos, foi utilizada uma comparação múltipla de médias e também foi calculado o tamanho do efeito e o número necessário para tratar. Também foi estudado a viabilidade de entrega desses protocolos para essa população. Resultados. A gente teve, então, 167 participantes nessa amostra, com idade média de 45 anos, gênero feminino, na grande maioria, gênero feminino e nível de escolaridade superior. A cirurgia mais comumente realizada foi a bypass gástrico. O tempo médio de cirurgia dos participantes era de 5,8 anos. Eles também tiveram uma perda total de peso satisfatória de 39% e uma perda de excesso de peso também satisfatória em torno de 100%. O ganho de peso médio da nossa população foi de 28,2%. Após a randomização, não encontramos valores significativos de P, demonstrando que a randomização foi bem sucedida. Então, como análise geral desses dados, né, nós tivemos, então, a alocação de 54 participantes no grupo MBHP mais TU, 58 participantes no grupo ABCT mais TU e 55 participantes no grupo TU. Desses, né, 17, 11 e 15, respectivamente, não receberam intervenção por não terem comparecido em nenhuma sessão. E no follow-up, no T1 e no T2, nós dividimos, né? Então, teve o follow-up, T1 e T2, e depois dos resultados finais, nós dividimos, né? As análises por intenção de tratar, ficando aí no total de 124 participantes. E foram, então, descartados, né? Aqueles participantes que não preencheram em algum momento o T1 ou o T2, ou que não tiveram assiduidade no programa, ficando, portanto, nas análises por protocolo, 47 participantes, 12, 18 e 17, respectivamente. As escalas apresentaram excelente confiabilidade, né, nas escalas de mindfulness, belisco compulsivo, belisco repetitivo e alimentação emocional, boa confiabilidade nas escalas de autocompaixão, ansiedade, compulsão alimentar e alimentação descontrolada e uma confiabilidade pobre na escala de restrição cognitiva. A escala de qualidade de vida precisou ser retirada das análises devido a um erro sistemático de coleta de dados na segunda rodada de intervenção. Eu acabei não falando sobre isso, né? Então, nós tivemos 3 rodadas de intervenção para alcançar esse N. E todas essas rodadas aconteceram no período de outubro de 2020 a outubro de 2022. Então, fazendo agora uma análise da viabilidade desses protocolos. Então, aqui nós temos o protocolo MBHP e aqui o protocolo ABCT. Então, os 2 protocolos foram adequados em relação à taxa de recrutamento, foram adequados em relação à taxa de redenção, tanto na avaliação T1 quanto na avaliação T2, não foram considerados adequados em relação à assiduidade, revelando, né, uma baixa prevalência de assiduidade. Tiveram a avaliação satisfatória. Esse dado é parcialmente, né, adequado devido ao percentual de respostas,
dos participantes, né, mas aproximadamente, né, 50% dos participantes apenas responderam essa avaliação. E a execução no ambiente online em relação à facilidade de acesso à plataforma, oscilação e queda de rede foi considerada satisfatória. Então, agora falando sobre as análises de intenção por tratar. No programa de intervenção baseado em mindfulness, nós tivemos um efeito positivo geral na alimentação descontrolada, no belisco compulsivo e no repetitivo, e também na manutenção do peso, com tendência de redução ao longo, né, das intervenções. Quando esses efeitos foram ajustados pelas variáveis explicativas, nós tivemos ainda um efeito positivo na alimentação controlada e na manutenção do peso. O número necessário para tratar, calculado para a alimentação descontrolada, foi de 4,93. E, além disso, nos outros resultados, houve, né, sugestão de melhoria de prevalência de compulsão alimentar, de alimentação emocional e na prática de atividade física. O tamanho do efeito foi considerado pequeno para a alimentação descontrolada, os beliscos e a compulsão alimentar. No programa de compaixão, o ABCT, foi observado um efeito positivo geral na manutenção de peso, também com tendência de redução, e um efeito negativo transitório, com piora da alimentação descontrolada no momento T1 e retorno aos níveis basais no momento T2. Quando ajustado para as variáveis explicativas, observou-se novamente uma piora da alimentação descontrolada no momento T1 e a manutenção de peso. Também houve nos outros dados uma sugestão de melhoria de compulsão alimentar, distorção de imagem corporal e prática de atividade física. Foi relatado também um pequeno tamanho de efeito na alimentação descontrolada, nos beliscos e na compulsão alimentar. O grupo de tratamento usual teve um efeito positivo geral de manutenção de peso, mas com tendência de ganho de peso ao longo do follow-up. Apresentou também efeito negativo transitório na alimentação descontrolada, piorando em T1 e voltando a níveis próximos ao basais no T2, e depois do ajuste pelas variáveis explicativas, foi encontrada uma manutenção de peso. Agora, pensando nas análises da prática regular de mindfulness e compaixão. Nós temos aí, não tivemos 100% de resposta dos participantes em nenhum dos protocolos e nenhum dos tempos, mas daqueles que responderam, nós podemos observar que a prática regular se manteve superior a 50% durante todo o programa. E no grupo MBHP, a prática da respiração também ocorreu, né, igual ou superior a 50% de prevalência, sendo preferencialmente relatada como uma prática de alta frequência, mais de 4 vezes por semana, porém de curta duração, com 3 a 5 minutos. E em relação ao ABCT, em relação ao ABCT, aqui. Nós encontramos já prevalências inferiores a 50% na principal prática do programa, que é a prática de compaixão. E em relação à curta duração, nós observamos na prática de respiração uma prevalência superior a 50%. Não houve prevalência relevante de relatos de efeitos adversos. Nas análises por protocolo, os resultados ficaram muito similares. A grande diferença foi o surgimento, o aparecimento de um tamanho de efeito médio na alimentação descontrolada, na compulsão alimentar e no belisco compulsivo no programa MBHP e na compulsão alimentar no programa ABCT. Em relação agora às análises qualitativas, né, das entrevistas narrativas, no programa MBHP, foram encontradas no momento T1 3 categorias. A maior necessidade de olhar para si e se priorizar, inserindo a prática regular formal e informal, maior consciência alimentar, e eu trouxe aqui 2 exemplos em relação a essas categorias. Exemplo 1, se eu arrumei um horário para o grupo, também vou arrumar um horário para fazer academia. É pensar em mim também, né? Tem que pensar em mim. E o exemplo 2, então, eu tenho voltado a prestar atenção no que eu coloco no meu prato
e mastigar devagar. Tem hora que o mundo cai e eu tô ali, mastigando. É devagar. Isso tenho tentado. Tô bem firme mesmo nas saladas, nos bifes, do jeitinho que era. Eu tô tentando de novo até no final de semana. E no momento T2 surgiram as categorias mantendo as práticas formais, gatilhos alimentares e manutenção de peso. Exemplo de relato número 1. Eu acho que eu tô até conseguindo controlar mais. Tem dia que não, tem dia que eu tô mais ansiosa e eu quero comer tudo, e eu como. Mas eu tenho tentado. Coloca a comida no prato, fica quietinha, caladinha, prestando atenção. Isso também me ajudou muito, muito. Exemplo 2. E o que mudou foi que fiquei mais tranquila em relação a isso. Isso, peso, né? Eu não vou falar assim que eu consegui perder o peso que eu tinha aumentado, mas também não aumentei mais. Fiquei por isso mesmo, mantive. E em relação ao grupo ABCT, foram encontradas diferentes categorias no momento T1, entre aqueles que realizavam prática regular de mindfulness e aqueles que não realizavam. Entre os que realizavam, foi encontradas as categorias olhar para si, se priorizar e maior consciência alimentar, e entre os que não praticavam regularmente, dificuldade com a meditação e aceitação corporal. Exemplo 1. Então, eu acho que melhorou muito essa questão da responsabilidade com esse cuidado, né? Saber que eu posso cuidar, que eu preciso cuidar de mim, que a melhor pessoa para cuidar de mim sou eu mesma. Exemplo 2. Porque tem algumas coisas, como meditar, às vezes eu falo, não, tem que colocar o áudio, porque é uma coisa que eu não tenho hábito e eu não gosto muito. Eu tenho muita dificuldade para imersão, muita. No momento T2 foram encontradas categorias gatilhos alimentares, voltando aos velhos hábitos, quero melhorar porque sei que é bom, e tivemos duas falas de exemplo. Essa alimentação, realmente eu falo assim, eu sou muito indisciplinada, sabe? Assim, quando eu vejo, aí já foi de novo, já passou do horário de novo. E o exemplo 2. E às vezes se perder, né? Por conta de tantos problemas externos, a gente deixa de praticar aquelas coisas que a gente aprendeu, que foi muito boa enquanto a gente teve o curso, sabe? Eu achava que seria uma continuidade, mas infelizmente a motivação faz com que a gente se distancie um pouco, sabe? Olha, vou te confessar que o que eu senti, que eu me senti perdido, mas senti a necessidade de me reencontrar novamente. Discussão. Esse é o primeiro estudo brasileiro a realizar intervenções baseadas em mindfulness e compaixão em pacientes com ganho de peso recorrente após a cirurgia bariátrica e metabólica, explorando seus efeitos em diversos comportamentos alimentares desordenados e outros. Então, nós encontramos na mostra, nas características basais, elevada prevalência de beliscos, elevada prevalência de descontrole alimentar, alimentação emocional e restrição cognitiva e menor prevalência de compulsão. Os nossos achados foram superiores a todos os estudos na literatura que avaliaram essa mesma população com mais ou menos o mesmo tempo de cirurgia e também com ganho de peso recorrente. E nós hipotetizamos que isso pode ter acontecido devido à pandemia, pois a nossa coleta de dados aconteceu no período de lockdown e tem estudos que revelam que o impacto negativo, né, foi muito importante na psicopatologia da alimentação e estudaram também o surgimento de fatores de risco para ganho de peso recorrente nesse período, como perda de controle alimentar, aumento de lanches e compulsão, redução no consumo de alimentos saudáveis e redução na atividade física. Então, o programa Mindfulness Based Health Promotion apresentou-se viável e eficaz na redução da alimentação descontrolada, no belisco repetitivo, belisco compulsivo, na manutenção de peso com tendência à redução. Tiveram resultados sugestivos de melhoria na compulsão alimentar, na alimentação emocional e na atividade física, e um número necessário para tratar muito bom para tratamento da alimentação descontrolada. Resultados foram surpreendentes devido à baixa assiduidade no programa e ao tempo curto de duração de práticas de 3 a 5 minutos. As possíveis explicações para esses achados são a satisfatória prevalência de prática regular durante todo o período do estudo e também a satisfatória de alta frequência dessas práticas, mesmo que por curta duração. E também a manutenção de práticas informais, que foi um dado retirado das entrevistas narrativas.
Então, os achados desse estudo corroboram com o que existe na literatura publicada sobre a intervenção, sobre intervenções baseadas em mindfulness no comportamento alimentar, que relatam, né, melhora em vários comportamentos alimentares, na depressão, na regulação emocional, na motivação para mudança e na perda de peso. O programa Attachment Based Compassion Therapy foi também considerado viável e eficaz na manutenção do peso com tendência de redução, apresentou uma piora transitória no descontrole alimentar e resultados sugestivos de melhoria na compulsão alimentar e na atividade física. Apesar de não ter tido, né, o efeito no comportamento alimentar, tivemos muitas avaliações positivas do treinamento, gerando nos participantes maior consciência e regulação emocional e autocompaixão. As possíveis explicações para esses achados são a menor manutenção de uma prática regular ao longo do processo, menor frequência de alta duração dessas práticas, principalmente a da compaixão, e o surgimento de categorias nas entrevistas narrativas, demonstrando uma maior dificuldade para a realização dessas práticas. Hipotetizou-se também que pode ter surgido o medo da compaixão, que é uma tendência a resistir ativamente a se envolver em experiências ou comportamentos compassivos. Isso é mais comum em pessoas com muita vergonha, autocrítica e apego inseguro. Os achados dos nossos estudos divergem um pouco, né, do que está relatado na comunidade científica, né, na academia, nos estudos, que falam que as intervenções baseadas em compaixão têm fator protetor para a imagem corporal e transtornos alimentares, que atuam na melhor gestão de dificuldades alimentares, na promoção de hábitos alimentares saudáveis, com consequência perda de peso. O tratamento usual foi eficaz na manutenção de peso com tendência a aumento e apresentou também piora no descontrole alimentar. As fortalezas desse estudo foi o fato de terem 2 treinamentos e um grupo controle ativo, a utilização de um critério mais abrangente de ganho de peso, aumentando o caráter exploratório do estudo, a ampla variedade no estudo de comportamentos alimentares, o interesse em conhecer a prevalência de efeitos adversos dessas práticas, a utilização de imputação múltipla de dados, a utilização de métodos mistos de coleta. O programa MBHP tem implicações clínicas, sabendo-se da relevante dificuldade de adesão a tratamentos entre pacientes com ganho de peso. Essa viabilidade no formato online pode favorecer a participação por evitar transtornos com deslocamento ou com exposição da imagem corporal, e a eficácia nos comportamentos alimentares mesmo com baixa assiduidade e manutenção de práticas regulares, de curta duração. E também um número necessário para tratar, muito bom para descontrole alimentar. Mas esse estudo também teve várias limitações, como a utilização de escalas de autorrelato, a impossibilidade de extrapolação dos dados, a realização de acompanhamento de médio prazo, e a perda das informações sobre qualidade de vida devido à falha na coleta de dados. Como conclusão, o programa MBHP demonstrou eficácia na melhora do descontrole alimentar, belisco repetitivo e compulsivo. Os programas MBHP e ABCT foram considerados viáveis na modalidade online e eficazes na manutenção de peso, apresentando inclusive tendência de redução em médio prazo. Mais estudos são necessários para comprovar a eficácia encontrada, preferencialmente de caráter multicêntrico, de acompanhamento de longo prazo e com maior representatividade de gênero. Para melhor compreensão no impacto dessas intervenções no comportamento alimentar, na gestão do peso e outras variáveis associadas com a maior qualidade de vida dessa população. Considerações finais pós-estudo. Os resultados dessa pesquisa são animadores e sugerem que programas baseados em mindfulness e em compaixão podem ser considerados como opções de tratamento adjuvante para ganho de peso recorrente em pacientes pós-cirurgia bariátrica. Questões ainda ficam pendentes a serem resolvidas, como: o modelo de associação encontrado é válido para outras amostras? Uma melhor taxa de assiduidade nos programas aumentaria o poder de efeito das intervenções nos desfechos? Qual é o perfil dos participantes que mais se beneficia do MBHP e do ABCT? Esses efeitos podem ser replicados por outros estudos com amostras com outras características? A realização dessas intervenções com pacientes pré-cirúrgicos e pacientes sem ganho de peso recorrente poderia contribuir para a manutenção de um peso adequado, evitando o ganho de peso?
E, dada a sua praticidade e baixos investimentos em recursos humanos, acredita-se que essa estratégia tenha potencial para ser incorporada em centros de tratamento de obesidade, tanto em clínicas privadas quanto no Sistema Único de Saúde, atuando tanto no tratamento como na promoção da saúde e da qualidade de vida. Muito obrigada pela atenção de vocês.